Hoje trago-vos um tema que é mais frequente do que nós pensamos, que acontece mais vezes do que nós pensamos e que tantos estragos causam numa casa espírita e principalmente em nós, que somos os primeiros interessados. Esse tema é o melindre, que é uma coisa que é o filho herdeiro do orgulho. Porquê? Mas para falar não preciso de máscara para nada. São as regras básicas da pandemia, não preciso de falar. O melindre é o filho herdeiro, como se fosse na monarquia, é o filho herdeiro do orgulho. Então, começamos por definir o que é o melindre. A facilidade de se magoar, amoamos, de ferir a nossa susceptibilidade, a alteração da delicadeza no trato, de mexer com os nossos escrúpulos. Todos nós somos muito escrupulosos em relação a muita coisa. E quando nos tocam nesses pontos, nós ficamos ofendidos, ficamos aborrecidos, ficamos amoados, ficamos melindrados. Ele é o primeiro estágio de outros sentimentos que poderão seguir-se a seguir ao melindre. A mágoa, o ressentimento, a raiva, num ponto mais avançado, a agressividade e, o pior de todos, a vingança. Podemos estudar tudo isto nos livros que eu vou apresentando, que são todos aqueles que eu pesquisei para apresentar o tema. Estão todos, é só procurar. Então, porquê é que há melindres? Porquê é que nós nos melindramos? Ele está associado, basicamente, a três situações, a três elementos básicos. O nosso orgulho ferido, a nossa insegurança pessoal e, a maior parte das vezes, uma baixa autoestima. Quando nos sentirmos melindrados, seria bom que perguntássemos a nós próprios: porquê é que eu estou sentindo assim? Em vez de avançar logo para o melindre e para as suas consequências, porquê é que eu estou a sentir-me melindrado por isto? O que é que estará por trás disto? Será o meu orgulho? Será que eu estou a desvalorizar o valor daquilo que está a acontecer? Será uma influência espiritual? É muito bom que tenhamos a possibilidade de refletir sobre uma coisa tão simples que acontece tantas vezes e que causa tanto dano. Pode-se compreender o melindre pelo viés psicológico, como se fosse um artifício usado pelo ego para preservar a sua própria identidade. Quando nós nos sentimos ameaçados ou desestabilizados por algo ou por alguém, reagimos através de um fechamento psíquico, de um retraimento emocional, visando preservar, numa atitude defensiva e imatura, as estruturas, o orgulho, a vaidade de mim próprio, do próprio eu. Eles são verdadeiros fantasmas de um centro espírita. Associados às mágoas e ressentimentos, contribuem para fragilizar os laços humanos. Procurando no Evangelho, encontramos um capítulo que nos diz que o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Nas obras póstumas de Allan Kardec, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. Julgando-se com direitos superiores, ele melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua uma ofensa aos seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta.
Há ainda aqueles cuja susceptibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mais pequeninas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não os põem à frente, se não os põem na fila da frente, se não os põem na segunda fila. Há muitos anos, quando eu cheguei a esta casa, no primeiro dia que vim a esta casa, em Sandelgas, estava mortinho por começar, para ver como era e para recomeçar. E desci de Sandelgas, desci quando deram ordem para descer, e lá fui eu. E eu estava na minha vez, e estava já um monte de pessoas, entraram todos sentadinhos, já com os lugares habituais que nós costumamos ter. E eu vi na primeira fila, mesmo em frente à mesa que presidia os trabalhos, na altura ainda era a mesa de lado, não é, agora é no outro topo, eu vi ali uma fila com cadeirinhas branquinhas todas ali. Ai, que maravilha, vou ficar aqui já na frente. E tal, sentei-me, logo na primeira fila. Eu estava acabado de me sentar e ouço uma voz: saia daí! Esse lugar tem dono, não pode estar aí. Saia! E eu disse: epá, isto é uma entrada de leão. Isto aqui é uma comissão de boas-vindas maravilhosa. Saia daí! Já lhe disse! E eu fiquei assim a olhar e tal. Quem era? A minha chinoquinha. A minha chinoca. O amor da minha vida. Um dos amores da minha vida. Que era ela que estava sentada naquele lugar e Deus me livre, aquele senhor de fora, bem sentar-se ali, ela ia mordendo. E eu disse: oh, minha senhora, eu ainda nem sabia que a malta se tratava por irmãos. Oh, minha senhora, peço desculpa, eu não conheço as regras da casa. Vá lá para trás. Hoje somos íntimos, queridos irmãos e amigos do fundo do coração. Eu amo aquela chinoca. Ela está, de vez em quando, telefone só para lhe dar um beijo. Ela vem aqui só para eu lhe dar um abraço. Porque realmente há muita história lá para trás. E foi devido a ela que eu aprendi muita coisa de relacionamento, de vidas lá para trás, de situações, que é sempre bom nós entendermos essas coisas. Portanto, quando alguém vos disser, vá lá para trás, não fiquem melindrados. Se vos estão a pedir para ir lá para trás, é porque há um motivo para irem. Deixem lá os da frente apanhar com a luz ultravioleta e com as radiações daquilo tudo. Não faz mal. Vão lá para trás. Sigam o exemplo do nosso mestre, que era bem humilde nessas coisas. Sendo que a suscetibilidade, diz-nos Kardec no discurso que fez em Lyon, o nível da capacidade do sujeito em se sentir ofendido. Há pessoas que realmente encaixam, não é? E não podemos dizer o que quisermos, está sempre tudo bem para eles. Há outros que não. O problema é quando há outros que não, e quando nos chamam a atenção, nós ficamos umas feras feridas. Que era como eu, se calhar, devia ter ficado. Não sei porquê, não fiquei, porque nessa altura era marca pistola. Hoje só sou assim uma pistola pequenina, mas naquela altura eu mordia. Nesse tipo de relacionamento, mas não sei porquê. Lá me contive e fui lá para trás e tudo correu bem. Tá. Nós falamos nisso muitas vezes, rimos-nos muito, porque são coisas que marcam a nossa história, da nossa vida. É uma alma boa. Há determinadas contingências que podem tornar a pessoa mais propícia ao melindre. O stress, andamos muito estressados, explodimos à mínima coisa. A separação conjugal, por motivos óbvios. Problemas familiares com os filhos, com os pais, com os irmãos, enfim. O desemprego. A experiência de uma frustração, um namoro mal vivido, enfim, há tanta coisa que pode aumentar a possibilidade do melindre. E o fortalecimento emocional, tem muita citação deste livro, A Convivência da Casa Espírita, é muito onde Raul Almeida. O fortalecimento emocional e espiritual é imperativo para podermos enfrentar tais desafios. Quanto mais fortes estivermos emocionalmente e espiritualmente, menos esses melindres nos acontecem. O melindre e seus derivados
quando não administrados, significam a negação do próprio sujeito, enquanto ser que possui responsabilidade pela sua evolução. Temos que reagir. Muitos são os convidados para o trabalho com Jesus, neste livro Modelos de Liderança e Trabalho, de Alírio Cerqueira Filho. Muitos são os convidados para o trabalho com Jesus. Contudo, poucos são os escolhidos, porque são poucos os que realmente são servidores fiéis que permanecem no trabalho, colocando a tarefa em primeiro lugar e não o seu ego. É profunda esta reflexão. E continua Alírio Filho. É essencial ter plena consciência que nenhum de nós é insubstituível. Portanto, o trabalho do bem não necessita de nós. Nós é que necessitamos do trabalho do bem para evoluir. É bom que entendamos isto. Não estamos a fazer favor nenhum fazendo o bem. Por isso, se alguém enterra o talento, outro o substituirá. Não há ninguém insubstituível. Aquele que tinha 10 vai receber essa incumbência, porque o outro simplesmente a negligenciou. A oportunidade que era dele não é usada, então ele não se aprimora, enquanto que o servo diligente vai ter as oportunidades ampliadas, porque em vez de 10 vai administrar 11 talentos. E agora vou beber um bocadinho de água, porque vou falar na tarefa dos dirigentes e dos coordenadores. Está aqui uma senhora ao nosso lado, na vossa frente, que de vez em quando dá um puxão de orelhas à gente. E eu levo mais que vocês. Também preciso mais, não é? Tenho as orelhas mais compridas, se calhar. E nós ficamos sempre amoados, ficamos tristes, ficamos melindrados. E mais tarde, é uma questão de tempo. Um dia perguntaram ao tempo, o que queres que eu faça? E o tempo disse, deixa-me passar. Ou seja, sempre que nos puxarem as orelhas pelo bem, basta deixar passar o tempo. Veremos que eles tinham razão. Não vale a pena ficarmos melindrados. A censura, quando lançamos a censura, está no Evangelho, segundo o Espiritismo. A censura lançada à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis. Ou reprimir o mal, ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escusa nunca este último propósito, porque, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável, a censura lançada à conduta do outro. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar. E porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Se ninguém nos chamar a atenção, olha que não estás a ir pelo caminho correto, nós pensamos que isto é tudo praia e vale tudo. Não temos ninguém que nos ensine, que nos corrija. Temos que agradecer quando nos ensinam e quando nos corrigem. Haverá casos em que convenha se desvende o mal do outro. E São Luís, o Espírito referido no Evangelho, ensina-nos. Esta questão é muito delicada e para resolvê-la torna-se necessário apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve atender de preferência ao interesse do maior número. Ou seja, quando nos somos chamados à atenção, é porque é do interesse da maioria dos frequentadores da casa e não do interesse de A ou B em especial. Desmascarar a hipocrisia, segundo as circunstâncias, e a mentira é um dever do dirigente, pois mais vale que caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Sabemos que muitas vezes alguns de nós, pela nossa postura, desestabilizamos a nossa casa. Quando nos chamam a atenção, é separar o trigo do joio, é dar um antibiótico para tratar a infecção. Temos é que aceitar essa postura.
Em tal caso, deve-se pesar as vantagens e os inconvenientes. A autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquilo que censura. Porque se eu não tiver uma conduta moral que me possa fazer isso, que direito tenho eu, que exemplo sou eu a dar para poder fazer essa chamada de atenção? A indulgência para com as imperfeições alheias não é sinónimo de deixar andar diante do erro. No grupo espírita não é razoável, diante de algo que está errado, fazer silêncio, simplesmente porque não quer melindrar este ou aquele. O compromisso maior de todos é com a doutrina, em primeira instância, e com a casa, em segunda instância. E a forma de abordagem é que deve estar fundamentada na indulgência, não no erro. A rigidez mata os bons sentimentos, podemos ler no Evangelho. E a nossa querida Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ensina-nos: aprende tu a ouvir com o coração tudo quanto os outros corações estejam procurando dizer-te. Não devemos ter na casa espírita uma preocupação exagerada com os melindres e com os melindrosos, para não nos tornarmos reféns deles. É ingrata a posição dos dirigentes. Muito ingrata. Não tem alternativa. Ou sim, ou sim. Exige-se, como é natural, em qualquer instituição, que se discuta fraternalmente projetos, metas, trabalhos, questões doutrinárias, etc. Que se busque dar cumprimento às normativas da instituição, tais como os estatutos, regimento interno, etc. As atividades de qualquer centro espírita necessitam obedecer a certa disciplina. E os trabalhadores e os estudantes necessitam estar inseridos neste contexto para o bom funcionamento da instituição. Diz-nos Jesus: seja o teu falar sim, sim, ou não, não. Não há indulgência. Ou melhor, não há necessidade de estar a ceder e a ficar refém dos melindrosos. A conotação que disso tiramos é como dizer o sim, ou como dizer o não. Não dá para ser liberal a ponto de tornar-se conivente, porque à medida que nós vamos concordando para sermos gentis e fraternos com as coisas equivocadas, eis que elas se adentram e em breve corremos o perigo de sermos colocados nos textos da doutrina espírita essas adendas perturbadoras, a ponto de confundir os mais novos, aqueles que não têm uma estrutura doutrinária segura. Aquele que se melindra e que vai embora muitas vezes não é espírita. Nunca foi espírita. E já vamos ver porquê. Divaldo Franco, com este sorriso sempre maravilhoso, que até a alma se lhe ri, diz-nos que deveremos ser fiéis à codificação e à verdade. Seremos gentis, mas não aceitaremos as propostas equivocadas que nos chegam de toda a parte. Até porque sabemos muito bem, todos os que aqui estamos, que essas coisas são muitas vezes provocadas por uma influência espiritual negativa. Os nossos amiguinhos escurinhos que nos fazem essas partidas. Não se deve comprometer a causa, simplesmente para atender aos caprichos de alguém. Se seguirmos alguns dos postulados espíritas, como o trabalho, a solidariedade, a tolerância, o estudo, a espiritualização, qualificar-nos para sabermos mais sobre a doutrina, a humanização dos nossos atos. Na Revista Espírita, Kardec diz-nos em 1863: nunca seria demais recomendar aos espíritas que refletissem maduramente antes de agir. Às vezes dizemos, conta até 10, põe um pano na boca, morde a língua, morde o dedo, mas é isso mesmo. Quando vamos para reagir, palma, calma, uma prece, pedir ajuda. Isto é muito difícil.
Isto é teórico, mas é muito difícil de fazer. Mas é aí que está a nossa evolução e a nossa aprendizagem, não é? Se não fizermos assim, o que acontece? Isto, abrimos a porta e vamos embora. Vou afastar-me da casa espírita. Ah, é? E o que é que diz a doutrina? Ninguém é obrigado a permanecer num local com o qual não mais está afinizado. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. As antipatias, no entanto, surgem dos desajustes crescentes que não foram trabalhados pela ética cristã. A precipitação, aliada muitas vezes a um temperamento impulsivo, poderá fazer com que o indivíduo, mesmo bem intencionado, tome a atitude de se afastar. É o caminho mais fácil, não é? É o que dá menos trabalho. O que é que aprendemos com isso? Chegamos ao fim do ano, chumbamos. Não aprendemos. Faltamos à escola. A cautela e a reflexão, nesse momento, são indispensáveis para se evitar decisões precipitadas. Cautela, prece, pedindo ajuda para o nosso anjo da guarda nos segurar as rédeas. As divergências deveriam ser instrumentos úteis de reflexão e aprendizado, jamais de pretextos para dissidência ou deserção. As divergências que culminam em dissidências atestam a falência do entendimento que deveria caracterizar as relações amadurecidas espiritualmente. Cabe ao trabalhador espírita colaborar com suas preces para reduzir a atmosfera de instabilidade da instituição, sem jamais esquecer que o exercício do perdão é tarefa diária. É a primeira coisa. É perdoar quem nos ofende. Nós entendemos que nos ofende. Não quer dizer que a pessoa tenha feito isso com a intenção de nos ofender. Por isso temos que trabalhar esse melindre. Porque senão vamos embora. Ao ir embora somos desertores, é como na tropa, não é? Entre os adeptos convictos não há deserções, na lídima acessão do termo, visto que, como aquele que desertasse por um motivo de interesse ou qualquer outro motivo, nunca teria sido sinceramente um espírita. Era um pseudo-espírita. Pode, entretanto, haver desfalecimentos. Podemos ir abaixo das nossas canetas. Pode dar-se que a coragem e a perseverança fraquejem diante de uma decepção, de uma ambição frustrada, de uma preeminência não alcançada, de uma ferida no amor próprio, de uma prova difícil. Cá está a chave de uma prova, que muitas vezes é colocada no nosso caminho. Pega lá da vida e vê lá, quero ver como é que tu vais portar, como é que vais reagir. E nós, tontos, vamos embora, reagimos com um melindre. Não pode ser. São provas que são colocadas na nossa frente, são testes para ver qual foi o nosso amadurecimento espiritual que já temos. Uma postura de humildade e desejo de servir a doutrina e aos seus semelhantes, mesmo em momentos supostamente de adversidades, são os tónicos revigorantes do servidor. Como podemos evitar os melindres? Estou a acabar. É possível acabar com eles? Como podemos acabar? Olhem, sugestões. Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 29. Ter normas claras e seguras, conhecer e aplicar os estatutos, ter espaços para o diálogo, atendimento fraterno ao trabalhador. Temos um atendimento fraterno. Busquemos o atendimento quando estamos aflitos, quando precisamos de ajuda. O estudo constante da doutrina. Vamos estudar mais, porque ao estudar mais, temos a necessidade de aprender mais. Incentiva a vivência daquilo que aprendemos na doutrina. E a prece sincera, não papagueada. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para depois remediar. Não vamos tratar uma doença quando ela já é um cancro. Temos que evitar que ela apareça. Isso faz-se com muita vigilância, muita disciplina, como dizia Emmanuel, 3 vezes disciplina. Termos reuniões de trabalhadores, ouvirmos palestras, seminários sobre o assunto e outros, com o fim de alertar e esclarecer
podem surgir efeitos positivos. Mas a chave principal de uma casa espírita é este slide que eu aqui ponho. 5 letras. A palavra união. Um por todos, todos por um. Se eu vejo o meu irmão ao lado a fraquejar, eu vou-lhe dar a mão. Se eu vejo que ele está a fazer alguns comentários inadequados a um espírita, o meu dever é chegar e olha, sabes, na minha opinião, não é apontar o dedo. Na minha opinião, não devias falar assim, não devias ter feito assado. Porque essa não é uma postura espírita. Pois, realmente, excedi-me, tal. É o suficiente, muitas vezes, por parar aquela hemorragia. Muitas vezes é o suficiente. A união faz a força. E nós precisamos, mais do que nunca, de estarmos unidos. Precisamos de ter uma perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, de cordialidade entre todos nós, da ausência de sentimento contrário à verdadeira caridade cristã e um único desejo de aprender e de melhorar, diz-nos Kardec no Livro dos Médiuns. Pois a união faz a força. Sede unidos para serdes fortes. Continuamos no Livro dos Médiuns. O Espiritismo germinou, lançou raízes profundas, vai estender sobre a terra os seus ramos benfazejos. O nosso querido Espiritismo, que um dia Jesus disse que nos ia enviar o Consolador. Cá está Ele para nos ajudar o nosso planeta. Que uma indulgência e uma benevolência recíprocas presidam às vossas relações. Que os vossos defeitos passem despercebidos. Que somente vossas qualidades sejam sempre notadas. Que o facho da santa amizade reúna, ilumine e aqueça os vossos corações e resistireis aos ataques impotentes do mal, como o rochedo inabelável à vaga furiosa. Não esqueçais que o objetivo essencial e exclusivo do Espiritismo é o nosso aprendizado, o nosso adiantamento. Outra vez, o Livro dos Médiuns. Emmanuel deixa-nos uma frase, enviou-nos uma frase que diz que na tarefa cristã começar é fácil. Continuar é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. Vejam a dificuldade que Ele já nos adivinha para o nosso futuro. Temos que ser resilientes, temos que ser pacientes, temos que ter fé. É para testar toda uma prova da nossa aprendizagem. Ditosos, diz-nos Jesus no Evangelho, ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porque o Senhor lhe dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes e pôr silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Nada pode prejudicar a nossa obra. Ante a incoerência da atitude e a debandada do dever a que se entregam muitos discípulos modernos do Evangelho, permanece tu, doando-te e confiando, no livro Na Seara do Bem, que a Joana de Anjos psicografou por Divaldo. E na Revista Espírita, de 1863, crer na própria infalibilidade, recusar o conselho da maioria e persistir num caminho que se demonstra mau e comprometedor, não é a atitude de um verdadeiro espírita. Fazendo-se necessário maiores sacrifícios, estou mesmo a terminar, doa-te mais, confia mais, de modo que num certo amanhecer da tua vida possas encontrar o Mestre que te perguntará: de onde vens, meu filho? E possas responder em júbilo: do mundo, Senhor, onde dei a vida com os teus discípulos por amor a ti. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela vossa atenção.